Olá, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Estamos com mais uma aula da Escola de Ministros da Última Hora. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, com mais uma aula abençoada para você no tema dízimo, ofertas e primícias. Nesse vídeo, nesta aula, estarei falando sobre a oferta de uma forma resumida e, a priori, os nossos cursos são para pessoas cristãs que tenham lido pelo menos uma vez toda a Bíblia, para que ela tenha uma visão geral e o que nós passarmos nessas aulas sejam compreendidas de forma melhor, ok? Então eu não vou me deter em muitos versículos, passagens, porque isso o aluno já pode ter noção com o seu próprio estudo, seu próprio devocional. Mas os princípios, de forma resumida, com base bíblica, é claro que tudo que nós ensinamos aqui é com base bíblica. Nós não estamos fundando nenhuma religião, nenhuma doutrina humana. Nós estamos repassando a pura, perfeita palavra de Deus. Amém? Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre oferta. Quem lembra, primícia 1%, dízimo 10% e oferta 100%, explicado no outro vídeo, na outra aula. E aqui eu quero falar de oferta 100%, oferta é 100%. Aquilo que você propõe no seu coração, porque 2 Coríntios, é ali no capítulo 9, Paulo arrecadando ofertas, dízimos, contribuições para as igrejas, ele vai falar que a oferta, além de ser dada com alegria, né? Além de não ser por necessidade, achar que eu tenho obrigação de suprir essa necessidade, porque de certa forma, se eu, sendo chamado para contribuir, fechar o meu coração, o recurso virá de outros lugares, mas a questão de ser abençoado ou prejudicado é pessoal. Ou seja, se eu não cumpro um princípio, quem não vai ter esse retorno sou eu mesmo. A obra de Deus continuará avançando, e nós precisamos estar juntos. E a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados e participamos dessa grande comissão, porque melhor do que morar no céu é chegar lá, apresentar as nossas mãos, que a Bíblia nos fala que Deus, ele vai ver as nossas obras, o livro das obras também está diante de Deus, e nós podemos mostrar para ele que fomos úteis, quantos frutos produzimos aqui em prol do reino, amém? Então, sem perca de tempo, eu quero ler dois textos aqui, um está em João 6, o outro está em Lucas, tá? Deixa eu só dar uma olhada no capítulo 21, dois exemplos de inúmeros, dois exemplos somente de oferta, 100%, tá? Lembrando que uma oferta pode ser primícia, tá? Se tudo aquilo que você propôs no seu coração dá com alegria, como foi falado, ali o primeiro ato, você tem algo já oferta, aquilo já foi uma primícia, porque foi a primeira coisa a ser feita, foi com primazia, tá? Mas nem sempre uma oferta é uma primícia, tá bom? Mas toda oferta é o tudo, então é o 100%, tá? Daquilo que nós temos ou propomos entregar na obra do Senhor, amém? Então vamos lá para João 6, a multiplicação dos peixes. Eu vou ler somente a partir do versículo 5, até aonde nós acharmos melhor, amém? Então João 6, versículo 5 em diante. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de saber. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães
E, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram. Tá bom? Até o versículo 13. Então, irmãos, olha que nós vemos aqui a questão da oferta. Vamos lá. Em outros textos, né? Essa passagem também você vai ver lá em Lucas, em Marcos. Nós vemos que Jesus teve compaixão daquela multidão, né? Naquele deserto. As horas já se avançavam, que foram ouvi-lo. Né? E ali, os que foram ouvi-lo foram curados de enfermidades, pessoas que tinham espíritos malignos que atormentavam, né, suas mentes, suas vidas, foram também curadas. Mas o reino de Deus é um reino que visa suprir o homem em sua totalidade. Então, as necessidades espirituais da alma foram supridas, mas havia necessidade do corpo físico, que era a alimentação, que era o comer. Nós vemos que Jesus se preocupa com a situação terrena das pessoas, né? As necessidades do dia a dia. E ele vai provar aos seus discípulos, né? Ele já sabia que um milagre ia ser feito, e ele está provando os discípulos. Tá? E como a mentalidade deles ainda não estavam transformadas, vamos dizer assim, eles ainda estavam com a mentalidade do mundo, né? Estavam no processo de discipular, de aprendizado com Jesus, tanto que Filipe vai dizer, né, nem 200 dinheiros de pão sustentaria essa multidão, que a gente fala aqui de uma média de aproximadamente 5.000 pessoas. Alguns textos falam que fora mulheres e crianças. Ah? Então, primeiro ponto, nós temos um Deus que visa suprir. Tá? Segundo ponto, um Deus que coloca o ser humano nesse projeto. Você é participante desse projeto. Então, você é uma chave, você ativa, você liga, né, o milagre, o recurso, que é o segundo ponto que você tem que entender. Por isso que nós pregamos sobre as ofertas, dízimos e primícias. Você tem que ter uma ação, você tem que mover o céu, você faz parte desse projeto, isso é importante, tá? E o que é interessante é que alguém, um rapaz, se a gente for olhar os textos originais, aqui é a cópia dos manuscritos originais que chegaram até nós, eu falo ali ao grego, né? A língua cujo Novo Testamento foi escrito, o grego simples, grego koiné, era um jovenzinho, né? E o que é interessante é que esse pão era como se fosse uma bolacha, né? O que é interessante, não vou me deter nesses pormenores, mas era uma bolachinha e um peixinho de criança, um lanche de criança mesmo, né? De um pré-adolescente, vamos dizer assim, tá? E essa pessoa, essa criança, oferece tudo que tem. Tudo que tem. Então ele não havia comido. Né? Era a ideia é de que ele tinha um lanche, e antes dele comer, ele vai ter uma atitude generosa, né? Altruísta. Ele vai ofertar, após o culto, após a mensagem, ofertar ali na mão de Jesus, dos discípulos, o recurso que ele tinha. Então, olha a oferta, 100%. Então, o lanche dele é entregue, ele abre mão e oferta nas mãos de Jesus, dos discípulos. Isso é lindo, o que ele tinha. Tá? E é uma primícia também. Por quê? Porque ele não comeu. Né? Ali não tinha o resto. Ali não tinha pãezinhos mordidos. Então, aquilo que era dele, ele doa. Tá? Ele doa para o reino, para a obra, para os missionários, para o pregador, para a instituição ali que começou com Jesus Cristo. E o que é lindo é que através dessa oferta há uma multiplicação, né? Há uma multiplicação e toda a multidão se alimenta. Tá? Então olha só, se a gente for partir para terceiros princípios, quartos princípios, daí em diante, o que a gente aprende? A nossa responsabilidade com a oferta, com a contribuição, com a generosidade. Tá? Outra coisa, vamos supor que um quarto ponto.
que se o recurso fica na nossa mão, morre com a gente. Mas o recurso que é para o reino, quando é dado, ele multiplica. Ele muda a sua situação de todas as pessoas que Deus chama para esse projeto. Que é o que eu quero falar aqui, que lindo. Que nas mãos desse rapaz só seriam 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Jesus virou um recurso que alimentou milhares de pessoas. Tudo que você investe no reino é multiplicado para você e para o seu próximo. E assim você cumpre a justiça de Deus. E assim você vive o princípio e vive o retorno da oferta. Tá? Então nós temos vários textos na Bíblia, que nós temos aí no material, que fala sobre o plantar e colher, fala sobre o investir, a plantar a semente, e aquela semente dá um fruto, e o fruto sempre é maior que a semente. Tome posse, receba isso, tá? Aquilo que você oferta, em nome do reino de Deus, o trabalho da evangelização, seja na sua congregação, no ministério, na igreja que você congrega, no templo, ali na administração do trabalho, para as lideranças, sejam quais forem em nome do reino, aqueles que pregam o evangelho, você pode ter certeza, se você faz isso por fé, você vai ter um retorno maior, porque a semente é maior que o fruto, é um princípio. E o que é lindo, que nós vemos que tanta multidão foi alimentada, como sobrou exatamente 12 cestos, para cada discípulo ali. Deus mostrando cuidado também com aqueles que pregam o evangelho. Então, que há um Deus que cuida de quem ouve e há um Deus que cuida de quem prega. Você que é pregador, você é líder, então você pega este princípio da fidelidade supridora de Jesus através do princípio daqueles que repartam bem que recebeu com quem o instruiu. Lá Gálatas fala que aquele que é instruído reparta os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, você é abençoado com orientação de vitória, de fé, de salvação, que te prospera, e aquilo que você recebe, você reparte. Então foi o que o menino fez, ele ouviu o evangelho e ofertou. Então é uma prática, irmão. Isso aqui é só um texto de milhares, que o princípio da oferta, do dízimo, é bíblico, tanto no Antigo como no Novo. Entendeu? E nós não podemos ter esse pensamento do mundo, que ainda havia até nos discípulos, de incredulidade. Nem 200 dinheiros sustentaria essa multidão. Não, nós vivemos pela fé, que se nós obedecemos o princípio, honramos o princípio, priorizamos o reino, entra o Mateus 6,33, que se buscamos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, investimos na evangelização, na salvação de vidas, as demais coisas são acrescentadas. E Deus faz isso para nos provar, realmente para transformar o nosso coração, nossa forma de pensar a respeito do dinheiro. É uma transformação. Tá? E aí, o milagre acontece, sobra, e ainda Jesus dá aula de administração. Vamos administrar para que nada se perca. Então, olha que lindo. Quando você vive o princípio, você oferta, você abençoa, tá? Você vai estar suprindo a necessidade do evangelho, desta missão, e a sua própria. E haverá retorno sobre você e sobre as pessoas, inclusive aquela que você ama, ou aquelas pessoas que você ama, serão abençoadas pelo seu princípio. Então você pode e deve ser um canal de bênção através do princípio da oferta. Tá bom? Outro texto que eu quero trazer aqui, que são os 2 textos fundamentais. Então, nós não podemos ter uma mente incrédula de achar que vai faltar, de achar que não podemos. Olha só, Jesus bem sabia que só havia um recurso limitado, mas ele provou, ele quis dar uma experiência. Ou seja, que nunca haverá ninguém que não possa ofertar para o reino de Deus. E nunca haverá uma situação em que Deus não possa fazer um milagre e multiplicar aquilo que é colocado em nome do reino. Tá? Agora aqui Lucas 21, eu vou ler aqui, diz assim: a oferta da viúva pobre, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus
do que lhes sobrava ou do que sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então vamos lá, primeiro princípio, oferta é para todos. Né? Oferta é para todos. Tá? Eu me acho pobre. Não, Deus pediu oferta para escravo no Egito. Escravo deu oferta para a construção do templo. Né? Se escravo, que só tinha direito à comida, pôde ofertar, quanto mais eu e você que somos filhos. Já aceitamos a Jesus, comemos na mesa. Amém? Então, outra coisa, a fidelidade, a sinceridade, né? A honestidade, ela é mais importante do que a quantidade. Tá? Os dois são importantes. Honestidade e quantidade. Os dois são importantes, porque sem quantidade a gente fica limitado. Quanto maior recurso o reino tem, mais almas alcançamos. Né? O reino de Deus avança, as trevas recuam, almas são salvas, situações são mudadas, ambientes são mudados, países prosperam, julgos caem por terra, o índice de violência, de criminalidade, de doença, de todo mal vai recuando diante do poder do evangelho. E para isso nós precisamos de ativar, fazer a nossa parte. Oferta. Ela deu 100%. De novo, um exemplo de oferta, 100%. Ela deu tudo que tinha da sua pobreza. Aí Jesus fala que a oferta dela foi maior. Embora a quantidade fosse menor, mas na justiça de Deus, aqueles que deram muito, deram o resto. Tá? Não foram sinceros com a sua oferta. Estavam ainda possuídos pelo espírito de avareza, do pensamento deste mundo. Mamon, que eu quero falar em outra aula, né, ainda reinava no coração dessas pessoas. Eu tenho uma aula muito importante sobre Mamon e Deus. Tá? É uma coisa séria essa questão de dinheiro. Tá? Essa é uma questão que pode tornar o homem tão inimigo de Deus, que é uma questão que se torna uma barreira maior do que a do próprio diabo na vida do ser humano. Tá? Então, é muito importante. Você vai aprender também. Nesse curso eu vou falar sobre essa questão aí, tá? de Mamon. Então, quando nós vemos a oferta da viúva pobre, nós vemos o 100%. Né? Nós vemos ali, se ela deu tudo, ela deu 100%. Né? E se ela não gastou com outra coisa, né? Então a primeira coisa que ela fez com aquele dinheiro foi deixar no gasofilácio, né? Tá? Então foi uma oferta. E Jesus aprovou. Então, para aqueles que ficam dizendo que a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento é uma coisa diferente da outra, que estão equivocados, tá? Não tem argumento bíblico nenhum, eu explico sempre, isso tudo é Bíblia. Eu estou dando prova no Novo Testamento de que Jesus observa as ofertas, sim, ainda hoje. Tá? Os princípios, os dízimos, ofertas e primícias, ele observa hoje, ele observou, tá? Mostrando que isso é importante, tá? Para que você não seja enganado pelos sofismas, mentiras do diabo, nesse sistema e na boca de pessoas que não têm o Espírito de Deus ou que não são curadas para poder representar a palavra, que se explica por si mesma. Amém? Então, se alguém dizer que o Antigo Testamento, a oferta diz a coisa do Antigo Testamento, agora estamos no Novo, então fala para ele, então, amar está no Antigo Testamento, então agora eu estou no Novo, eu não posso amar? Você pode falar para ele, então, não cobiçar as coisas do irmão, a mulher do próximo, não matarás, não furtarás, foi falado no Antigo Testamento. Então quer dizer que eu estou novo, então eu vou ter que matar, roubar, cobiçar. Viu que não tem sentido? Assim como diz minha oferta, foi falado, instituído no Antigo e vive no Novo, todos os outros princípios do amor estão para nós vivermos no Novo e Jesus mostrou isso. Tanto que a Bíblia vai falar no Novo Testamento que o resumo da lei é o amor. Entendeu? Então, ofertar é amor. Ajudar é amor. Generosidade é amor. Amém? Princípios bíblicos são pautados no amor. Amém? E outra coisa, se alguém falar que Antigo Testamento é uma coisa e Novo Testamento é outra, ele está equivocado. Por quê? Porque o Novo Testamento é nada mais, nada menos que a interpretação do Antigo. Tá? Tem gente que fala para mim, muitos alunos falam, pastor, novos na fé, eles falam, eu quero um comentário do Antigo Testamento. Aí eu falo, você já tem. E eles perguntam, mas como assim eu já tenho? Eu falo, você já tem um comentário do Antigo Testamento, que é o Novo. O Novo Testamento é o comentário do Antigo. Então você pode estudar o Novo Testamento, que ele vai explicar o Antigo para você, porque os dois são um. Amém? Então isso é maravilhoso. Cai por terra
todo pensamento, toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, tá? Então essa aula é poderosa, não deixe esses espíritos dominarem sua mente e seu coração e te impedir de crescer, ser abençoado e abençoar pessoas. Se você é do reino, não existe Bíblia pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Então você aceita os princípios e deixa o Espírito Santo te transformar pelo conhecimento que liberta. Amém, meus irmãos? Então, muito importante aí, outro exemplo de oferta, tá? Aí, da viúva pobre, uma primícia, tudo. Ela não gastou com nada. Ela entregou tudo, 100%, né? Como primícia e oferta. Amém? Outro exemplo. Eu quero deixar aí para vocês a meditação destes princípios. Tá? Quero desejar sobre vocês a bênção do céu. Tá? E na próxima aula, se Deus quiser, estaremos falando de coisas novas aí dentro do assunto dízimos, ofertas e primícias. Então, que Deus te abençoe, você cumpra o princípio, esteja protegido, esteja dentro das promessas de prosperidade, colheita para quem oferta, de proteção para quem cumpre o mandamento do dízimo como primícia, né? E que as bênçãos de Deus estejam sobre você em nome de Jesus. Beijo no coração, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.